Continuando nossa série de aulas sobre cinema, dessa vez escolhi o livro O Cinema Pensa, de Júlio Cabreira, onde ele relaciona filmes com conceitos filosóficos. O livro é bem tranquilo, expõe os conceitos de forma bem didática, simples, parece que o autor está aqui do nosso lado conversando com a gente. Então é bem tranquilo, vocês vão gostar. A aula de hoje é inspirada em um dos primeiros capítulos, onde ele relaciona as principais e mais famosas ideias de Platão com os filmes de guerra. Então, bora lá! Se uma pessoa se permite questionar profundamente a essência pura da guerra, vai acabar descobrindo que não está interessada exatamente nas características empíricas das guerras que realmente ocorreram, mas sim na própria ideia da guerra. Mas e os filmes de guerra? Será que eles são capazes de transmitir o que a guerra realmente é? Ou apenas nos mostram algumas características? Ninguém duvida que a guerra é uma das maiores tragédias da humanidade. Ela expõe a natureza humana em sua forma mais crua e brutal possível, trazendo à tona o egoísmo, a violência, a destruição. No entanto, mesmo diante de tamanha brutalidade, nós insistimos em guerrear, movidos por inúmeros, incontáveis motivos. O cinema tem sido, sim, capaz de retratar algumas das consequências da guerra na vida humana. Mas será que isso é suficiente? Será que a arte pode realmente transmitir toda a dor e sofrimento causados pela guerra? Óbvio que não, né? A guerra é algo que só pode ser plenamente compreendido por aqueles que a vivenciaram de perto, que tiveram seus corações dilacerados por ela. Mas isso não significa que a arte não possa nos ensinar algo sobre a guerra. O cinema, por exemplo, pode nos fazer refletir sobre as consequências das ações humanas, nos levando a questionar nós mesmos e nossas próprias escolhas. Ele pode nos mostrar o quão frágil é a vida humana e o quanto devemos valorizá-la, além de nos fazer pensar sobre essas motivações que nos levam a guerrear. Platão, o grande filósofo grego, nos brindou com a sua sabedoria ao estabelecer algumas categorias das suas ideias. As valorativas, que têm relação com o bem, o belo, etc. As lógicas, que é a identidade, o ser, o não ser, o uno, o múltiplo. As matemáticas, como o círculo, o diâmetro, os números. As materiais, como a pedra, o ferro, o homem. As artificiais, como mesa, martelo e por aí vai. No entanto, vai dizer o Júlio Cabreira nesse livro que a guerra, que é uma prática humana, não se encaixa em nenhuma dessas categorias. O Platão discutiu sobre a guerra, sim, na República. Ele fala sobre a guerra, ele até explora a ideia da guerra como um componente necessário para a manutenção da ordem da justiça. Ele discute questões como os motivos justos para entrar numa guerra, a formação de soldados guerreiros e os princípios éticos envolvidos na conduta da guerra. Mas realmente não existe exatamente uma ideia platônica da guerra, mesmo que Platão tenha nos instigado a questionar a existência de uma ideia, com I maiúsculo, para absolutamente tudo. Ao longo dos anos, muitas obras cinematográficas retrataram a guerra do Vietnã sob diferentes perspectivas ético-políticas. Contudo, foi o Franco Atirador, do diretor Michael Cimino, que nos ofereceu uma visão muito comovente da vida de 3 amigos que, por dever patriótico, são convocados para lutar na guerra. O diretor nos mostra o contraste gritante entre a felicidade e a segurança que os amigos desfrutam no seu cotidiano e a precariedade absoluta de suas vidas durante a guerra. Numa cena muito marcante durante os preparativos do casamento de um dos amigos, o filme nos apresenta um momento de alegria, de esperança, um momento muito bom, mas também um momento de reflexão sobre a natureza frágil da vida humana e a incerteza do futuro em tempos de guerra. Mesmo em meio à celebração, somos confrontados com a noção de que o casamento pode ser visto como um castelo construído sob um pântano, uma estrutura muito delicada e vulnerável que pode desabar a qualquer momento. Curiosamente, o Franco Atirador apresenta poucas cenas de guerra. O filme ele se concentra muito mais em refletir sobre o valor da vida humana, indo além de ser apenas mais um filme de guerra.
No início do filme, os amigos brincam com a vida como se ela fosse uma aposta sem compreender o seu verdadeiro valor. Eles saem para caçar e sentem a necessidade de voltar com a mochila cheia de cadáveres de animais, como se isso fosse um troféu. A arma é vista como um objeto de diversão, enquanto a vida é apenas realmente um objeto para ser apostado. No entanto, a guerra será uma experiência decisiva para eles, mudando completamente as suas vidas. Durante uma ação, os 3 jovens se tornam prisioneiros e são obrigados a jogar roleta russa sob a ameaça de castigos físicos. Steven, recém-casado, ele não consegue suportar a experiência e volta traumatizado, paralítico. Nick assimila a experiência de forma patológica, se transformando num jogador profissional de roleta russa. Michael é o único que consegue voltar aparentemente ileso, e depois do retorno ele sai novamente para caçar e diante de um novo animal ele dispara para o alto, permitindo que ele fuja e continue vivendo. Quando se trata de filmes sobre guerra, pode parecer muito estranho que as cenas de combate sejam muito poucas, né? No entanto, o verdadeiro poder desses filmes é que eles nos levam a uma reflexão profunda sobre a essência da guerra, que vão além das batalhas e explosões. Filmes como Amargo Regresso, Franco Atirador, mostra que a guerra pode mudar a vida das pessoas de maneira muito negativa. Esses filmes nos mostram que a guerra não é apenas uma questão lógica e objetiva, mas também tem repercussões emocionais muito profundas. Em Amargo Regresso, Luke é um sargento amargurado que retorna do Vietnã paralítico e desiludido, pensando que a sua participação na guerra foi em vão. Enquanto isso, Sally é casada com um oficial que está cheio de ideais patrióticos, mas que acaba se ferindo com sua própria arma. Quando Sally conhece Luke no hospital onde ela trabalha como voluntária, os dois acabam se apaixonando e o filme nos mostra que a dor e o sofrimento que a guerra causa nas pessoas também causa naquelas que não estão diretamente envolvidas nos conflitos. Já no filme O Franco Atirador, o diretor Michael Cimino nos leva a refletir sobre a subjetividade dos envolvidos na guerra. O filme mostra a transformação de Michael, Nick e Steven, que saem de suas vidas simples e despreocupadas para enfrentar a violência brutal da guerra. O autor vai dizer nesse livro, Júlio Cabreira, que a guerra os leva a um estado psicótico, inválido e amnésico, mostrando-nos que a ideia platônica da guerra, caso existisse, caso fosse teorizada, não é completa, não seria completa sem essa ressonância afetiva, emocional que ela traz. Platão acreditava que as coisas tinham uma essência fixa, mas a ideia do autor neste livro, a ideia do Júlio Cabreira, é que o cinema é capaz de mostrar que uma mesma coisa pode ter mais de uma essência, dependendo das visões e abordagem que a atravessam. Então, o autor quer nos mostrar que a guerra não seria algo simplesmente lógico, mas que teria ali o aspecto emocional, o aspecto afetivo, e assim estaria completo. No entanto, caso Platão estivesse aqui, ele poderia questionar: qual desses filmes consegue capturar a ideia da guerra, então? A ideia com I maiúsculo. Para o filósofo, ambos os filmes poderiam abordar uma perspectiva específica de compreender a guerra, mas nenhum deles é capaz de representá-la completamente. A ideia da guerra é uma forma pura que apenas exemplos concretos podem se aproximar sem nunca alcançá-la plenamente. Ambos os filmes utilizam a ideia da guerra, mas não conseguem esgotá-la ou representá-la completamente. Os dois filmes trazem consigo visões opostas e até mesmo antagônicas sobre a guerra, cada qual com a sua própria caracterização. É como se fossem duas entidades distintas, mas que ao mesmo tempo convivem no mesmo universo, quase que um paradoxo cinematográfico. Mas aí vem a pergunta: como pode então algo ter duas essências, duas ideias platônicas, que são inclusive praticamente contrárias? Alguns poderiam dizer que ambos os filmes retratam apenas experiências pessoais sem nenhuma ambição de se tornarem universais. Mas e aí? Afinal, será que essas características da guerra representada na tela são a realização de certos universais ou são apenas fruto de vivências particulares? Os personagens mostrados nos filmes expressam valores e posturas universais ou estão apenas vivendo suas próprias experiências?
Imagina só Platão assistindo aos 2 filmes sobre guerra. Um que mostra a guerra como um ato heróico e justo, e o outro que a condena como uma tragédia brutal e sem sentido. O que será que ele diria desses filmes? Bem, Platão poderia dizer que esses filmes estão remetendo a uma ideia universal, ou seja, algo que transcende o particular. Mas ele também poderia alertar que não devemos transferir as características contingentes dos exemplos particulares para o plano das ideias puras. Em outras palavras, cada filme está exemplificando um aspecto diferente desta ideia pura que nunca se manifesta inteiramente em nenhum filme. Toda coisa particular participa de uma ideia universal, mas essa ideia, com I maiúsculo, está em outra parte, não nela mesma. Isso significa que os 2 filmes mencionados podem tratar da guerra de maneira oposta, mas ainda estão remetendo a um universal que transcende o particular. O cinema tem uma linguagem que sugere que a determinação da ideia de uma coisa deve incorporar elementos emocionais, não apenas intelectuais. No entanto, Platão questionaria se esse componente emocional está sendo usado para persuadir ou para transmitir uma compreensão cognitiva mais ampla. Se a segunda alternativa for correta, Platão aceitaria o cinema como um método válido de tratamento de ideias. Caso contrário, ele com certeza expulsaria os cineastas da República, assim como fez com os poetas. Podemos concordar que os filmes de guerra mostram que a guerra não é algo agradável ou edificante, e nenhum deles retrata exatamente o lado positivo ou virtualmente edificante da guerra. Na verdade, eles expõem somente o lado desumano e irreparável da guerra. O cinema é muito mais cético e crítico sobre a guerra do que muitos filósofos que consideravam a guerra como algo nobre e realizador das capacidades humanas mais profundas. Os filmes mostram diferentes aspectos de uma mesma universalidade, mas não negam que a guerra é algo horrível e desumano, isso todos mostram. A emoção poética pode enriquecer a caracterização das ideias universais e não deve ser vista como um entretenimento inútil. No fim, Júlio Cabreira nos diz exatamente isso. É claro que há uma ideia universal, uma ideia com I maiúsculo sobre a guerra. Nisto o cinema pode ser platônico, mas os poetas devem voltar para a República junto com os cineastas e mostrar ao rei filósofo que a emoção poética pode enriquecer a caracterização das ideias universais e não somente proporcionar um entretenimento fútil. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Me digam aqui nos comentários se você concorda com Júlio Cabreira, se você concorda que há sim uma ideia universal da guerra e que esses filmes apenas expõem as características mais particulares de uma ideia universal. O que você me diz sobre isso? O que você acha? Me diga aqui a sua teoria. A gente se vê até o próximo vídeo.